Uma boa tarde pra vocês. Eu faço esse vídeo curtinho, que é do vídeo que eu ia fazer e eu acabei não fazendo, né? Eu vou soltar logo o quê? Vou soltar esse versículo que eu peguei aqui, 56. É Isaías 56. Vou ler só o versículo 14 pra vocês. O versículo 14 pra vocês. E vou pra Isaías, eu não sei qual é, deixa eu ver. Pronto. Vou para Isaías 53, viu? Para soltar para vocês. Isaías 56. Não, Isaías 57. Isaías 57, versículo 14. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Encerrei esse versículo para vocês. Naquele versículo, o que é que Deus está falando? Está falando para que o que? Coloque as ovelhas dele em ordem, coloque a casa dele em ordem, como ele está vindo sobre a terra, para tirar o que? As ovelhas dele da face da terra. Aquelas que estiverem preparadas subirão com ele. As que não estiverem preparadas vão ficar para trás, junto com as 5 virgens loucas, né? Então, por quê? Porque não se preparou. Porque, ó, é muito que o nosso Messias passou por nós. Um preço muito alto de humilhação, de dor, de sofrimento, de andar no sol quente. Muitas vezes tinha o que comer, muitas vezes não tinha, entendeu? Andar a pé pra cima e pra baixo. Então, muito sofrimento para as pessoas fazerem pouco caso da própria salvação da alma de vocês, né? De algo que ele concedeu a cada um de vocês, entendeu? Ó, o sofrimento do Messias, vou soltar para vocês, ó. É Isaías 53, o sofrimento do Messias, vocês meditam. E eu vou ler só até o versículo quê? Só até o versículo 3. Vou ler 3 versículos para vocês. Depois ainda vou pular para outro canto. Quem deu crédito à nossa pregação? Naquele tempo, naquela geração que o Messias estava, ninguém deu crédito a ele. Muito pelo contrário, humilharam ele. E agora o Messias, as portas, tá sendo do mesmo jeito. As pessoas estão fazendo pouco caso da própria salvação da alma de vocês. Mas um dia vocês vão se lembrar dos meus vídeos. Com certeza. Ela estava pregando a verdade, nós chamando nós o arrependimento. Tanto os crentes, como os católicos, como os que não aceitaram Jesus, como o ímpio. Eu falo ímpio porque aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, porque na Bíblia tem chamando essas pessoas de ímpio. Ímpio porque ainda não acolheu o sacrifício de Cristo. Prego para o ímpio, prego para o evangélico, para que se arrependa dos caminhos de vocês, se conserte o caminho de vocês com o nosso Salvador, que ele disse. Vocês têm que tirar o tropeço do meio do caminho de vocês, para que o Messias venha e leve vocês. Se você estiver com algum tropeço, o Messias não vai levar vocês. Por causa de quê? Por causa dos tropeços. Cuidado, vigia. Quem que dá crédito à nossa pregação? Ninguém. Ninguém dá crédito à pregação verdadeira. Sendo pregada do jeito que deve ser. Vê nos meus vídeos não tem nenhuma curtida. Vê nos meus vídeos não são comentados. Porque comentado às vezes ainda é. Mas não é compartilhado. Por quê? Porque a palavra de Deus é coisa que ainda tá para acontecer. E vocês o quê? Por isso. A pregação do Senhor é igualmente a que eu tô fazendo. Entendeu? E de muitas pessoas, né? Tem umas pessoas pelo meio do mundo que eu vejo que eles têm muito o quê? Muitos seguidores, muitas pessoas escutam a palavra de Deus. Agora, eu gostaria de fazer um pedido, uma pela vocês, porque eu sei que vocês escutam os meus vídeos, né? Então, chama essas ovelhas e manda elas para a casa de Deus, para elas colher o sacrifício da alma delas, que foi estendido na terra. Não perde tempo. Chama elas, manda elas para a casa de Deus. Procurar o quê? Aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida dela. Porque vocês têm chance de ser o quê? De conduzir essas pessoas para a casa evangélica, para a casa de Deus. Não para o tempo católico, porque o tempo católico já está corrompido, né? Bora para cá? Ó. Olha como Cristo era o que? Rejeitado, e como as ovelhas dele, que fala a palavra de Deus do jeito que é para ser, elas são rejeitadas também. Me diz, qual foi o profeta que foi bem recebido em Jerusalém? Nenhum. Qual é o profeta que vai ser bem recebido na nossa geração? Nenhum. Sabe por quê? Porque eles fazem a vontade de Deus. Deus manda e a gente só obedece. Por causa disso, a gente não é do que? Bem recebido, entendeu?
Mas glória a Deus, porque tem que se cumprir, não tem que ser recebido bem não mesmo, porque tem que se cumprir, entendeu? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a obra do Senhor? Cristo profeta, né? Os discípulos dele também nem foram bem recebidos. Os que apareceram antes, depois deles, também nem foram bem recebidos. Todos eles foram mortos por causa do evangelho. Esses países aí por fora, que tá a palavra de Deus, tá se espalhando. Quantas pessoas não estão sendo mortas pelo evangelho? Para você ver como existe evangelho ainda, verdadeiro, entendeu? Ó. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, nem nele, não havia boa aparência nele, para que o desejamos, pois ele é muito bem desejado por mim. O Deus de Israel, eu a amo com a minha alma, entendeu? Nunca vi ser tão lindo, tão maravilhoso como ele é. Como homem, né? E também como um Deus. Porque eu já vi ele voando. Vocês não creem, vocês não acreditam. Mas eu não posso fazer nada. Se ele apareceu pra mim, então, eu creio, eu acredito nele. Entendeu? Eu vi Cristo, não sei se é Cristo ou é Deus, né? Porque na Bíblia, pelo que eu leio nas Santas Escrituras, ele é um só. Agora eu não sei se ele é três, né? Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ele diz, né? Ele confirma que eles são um só, entendeu? Por isso que eu digo, eu não sei, né? Se ele tem um espírito, né? Que tá longe, né? Não entendo as coisas de Deus. Eu só sei que Deus, ele é um ser... Eu vi ele, né, voando. As vestes dele bem branquinhas, os cabelos dele branco. E eu vi o que a destra dele, só um pedaço da destra dele. Vi os cabelos dele e vi o olho dele, né? Então, assim, o olho dele é a coisa mais linda do mundo. Quem dera se eu pudesse soltar, né? Então, eu vou soltar. Se era assim, eu posso soltar. Posso sim. Ó, o olho dele não é igual ao nosso, não. O olho dele é todo azul por dentro. Não tem aqui é preto, né? E aqui é branco, né? Então, o olho dele é todo de uma cor só. Ele na transformação de Deus, né? Ele é o quê? O olho dele é só uma cor só. Mais lindo, mais lindo. O Deus de Israel, ele é lindo. É um ser lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Entreguei pra vocês, né? Um pedacinho do sonho. Não continua. Vou contar esse sonho pra vocês todinho, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. E tinha uma pessoa muito apegada a mim, né? E tinha 2 anjos comigo, só que ele tava lá fora, né? Ele não tava assim pertinho de mim, assim, chegado a mim, não. Ele tava lá fora, como se estivesse me pastorando. E esses 2 anjos, né? Esse homem tinha uma mulher e tinha uma criança. E esse homem tava muito pegado a mim, mas ele se encostava tanto em mim que ele tava grudando em mim. Aí isso me incomodava, eu afastava ele, né? E ele se grudando em mim. Aí, que eu fico me lembrando dos detalhes. Aí, né, o anjo, os 2 anjos que estavam, todos os 2 subiu ao céu. Na hora que ele foi subindo, na hora que ele estava bem alto, Deus já vinha. Não sei se é Deus, se é Jesus, não. Pra mim, eu vou dizer que é o Messias, né? Então, lá veio o Messias, ele via assim, na rapidez igual um relâmpago. Eu não vi nada, de repente ele já estava perante os anjos. E ele parou e ele escutou que os anjos iam falar pra ele. Os anjos falaram alguma coisa pra ele. Aí ele ficou lá. Do jeito que ele vinha voando, ele ficou. Pra vocês verem como o nosso Deus é um Deus santo, né? Do jeito que ele vinha voando, ele vinha assim, ó, voando. Do jeito que ele veio, ele não ficou em pé, não. Ele ficou do jeito que ele tava voando, entendeu? E ele parou, ele encostou a cabeça assim, bem pertinho da cabeça dos anjos, escutou o que os anjos estavam dizendo. Ao meu respeito de alguma coisa que estava acontecendo. E ele veio bem quando ele escutou, né, ele veio na minha direção. Aí ele olhou pra mim assim, né, ele olhou pra mim, só que ele me permitiu ver só assim, né, o olho dele, assim, a testa dele, assim, a destra dele, né, a parte da destra dele, do olho dele e dos cabelos dele branco como a lã. Essa parte eu vi, né, e assim, ele via ele completo todinho, quando ele vinha voando. Agora, assim, a parte do rosto dele, assim, bem assim, então, ele só me mostrou isso. E ele olhou assim pra mim com o olho tão fixo que eu tive medo, eu me apavorei assim. Ele viu que eu temi ele, né? Então, e eu tava assim, tinha uma galinha assim perto de mim, né? E a galinha cheia de pintinho novo. E eu tangendo a galinha, né? Eu tangendo a galinha, né? E eu olhando pra ele, né? Então, pra vocês verem, né? E encerra esse sonho pra vocês por aí, entendeu? E ele, na hora que ele viu, que ele parou, eu vou te contar, continuando aqui, ó. Na hora que ele viu, que ele parou, que ele olhou pra mim assim, ele olhou pra mim,
Aí ele pegou, continuou, ele foi pra frente. Não sei o que foi que ele resolveu, ele foi resolver alguma coisa, né? Os anjos foram contar pra ele alguma coisa. Então, ele foi lá e foi resolver, né? Aí eu me acordei, né? Eu tenho pra soltar pra vocês. Todos os sonhos que Deus me concede, eu solto pra vocês, eu não guardo. Não é sonho pra contar? A Bíblia no dia assim, o profeta Jeremias 23 e o versículo 28, ele diz assim, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Fala a palavra dele com a verdade, não ocultar nada das ovelhas. Tem que falar que existe inferno e lá o inferno não é um bom lugar para essas almas, tá? Tem que falar mesmo toda a verdade abertamente, entendeu? Bora continuando aqui, já encerrei o sonho para vocês. Todas as minhas revelações eu solto para vocês, entendeu? Ó, porque foi subindo como, eu vou repetir do início, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejamos. O Deus de Israel, ele é lindo. Glória a Deus, eu digo isso porque eu vi. Lindo, majestoso voando e lindo também, entendeu? O pouquinho que eu vejo assim do rostinho dele, né, essas coisas que ele... Porque assim, no dia do arrebatamento, eu vi sim o rosto dele, assim, a lateral do rosto dele. Eu não vi assim a face dele de frente, mas a lateralzinha do rosto dele eu vi. Ele me permitiu ver a lateralzinha do rosto dele, eu vi os cabelos dele, vi as vestes dele até os pés, entendeu? Eu solto esse sonho pra vocês no final. Deixa eu continuar aqui, que eu já parei de novo, ó. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejamos. E era desprezado e mais indigno entre os homens, tá vendo? Coisa que eu queria estar do lado dele, por mim não estava mais nem nessa terra, eu já estava do lado dele. Mas ele disse, não, você vai ficar aqui, você tem que fazer algo por mim. Então eu ficarei, com o maior prazer, com o maior orgulho que eu tenho do Deus de Israel, do meu Messias, o Iau, né? Porque eu lendo as Santas Escrituras, eu peguei um versículo e disse, Senhor, isso aqui está dizendo, tudo que está escrito acontece. Então, teu nome não é o que estão falando, não? Me diz qual é o teu nome, porque ele colocou no céu, letra por letra no céu para mim. Ele colocou um Y, colocou um A e colocou um Iau. Ele colocou só essas 3 letras. Deus só colocou 3 letras no céu pra mim, do nome dele. Eu cheguei pra ele e perguntei ele de manhã, Senhor, aqui tá dizendo que aqui tá profetizado que mudaram o teu nome. Me diz qual é o teu nome. Aí ele pegou e disse o nome dele quando ele tava aqui na face da terra, né? Então, eu sou, né? Eu sou. Esse nome também eu acho lindo, esse nome dele, né? Eu sou, tem também o Adonai, né? Adonai. Esse nome Adonai, eu vou ressaltar para vocês esse sonho. Eu sonhei umas letras toda de ouro com o nome escrito Adonai. Aí eu fui, quando eu me acordei, né? Eu vendo essas letras, quando eu me acordei, eu disse assim, fala, meu Deus, o que é que isso quer dizer com isso? E eu fiquei com esse nome na minha cabeça, eu disse assim, eu vou pesquisar o que é Adonai. Eu fui pesquisar, apareceu logo um hino, né? Aí, um hino chamado Adonai, que esse hino é lindo, né? Então, e também eu vi que o nome Adonai, que tem escrito nessas escrituras, é o nome de Deus, entendeu? É Senhor, Adonai quer dizer o que? Senhor, entendeu? Senhor da nossa alma, né? Então, continuando. Esse versículo aqui, ele me dói, ó. É o versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fazia dele caso nenhum. Dói. Como até hoje o Messias é o que? Ele é desprezado. Quando as pessoas aceitam Jesus, que faz o que? Pouco caso da própria salvação da alma de vocês, entendeu? E o inimigo de quê? O inimigo de Deus, o inimigo nosso, ele fica morto de satisfeito. Quando vocês procuram o quê? Quando vocês fazem qualquer coisa que desagrada a Deus. O inimigo fica morto de alegre e satisfeito, entendeu? E Deus fica o quê? Deus fica triste, entendeu? Muitas pessoas o quê? Tá dentro da casa de Deus o quê? Deixando ele triste, entristecendo a alma dele, entristecendo o espírito dele, entristecendo ele, né? Então, Deus me livre de eu chegar a ver ele chorando, porque se eu visse chorando, podia ter certeza que eu morria junto com ele, entendeu?
Não morria não, né? Eu podia ter certeza que eu morria, né? Porque eu vejo o sofrimento dele, como eu já presenciei várias vezes, e está detalhado na Bíblia. E as pessoas o quê? E eu vejo ele sofrendo, chorando pelas almas que ele busca salvar e cujas pessoas se rejeitam. Porque vocês não estão rejeitando a própria salvação da alma de vocês. Ele fez por vocês. Agora cabe o quê? Cada um de vocês o quê? Renunciar. Renunciar e confiar renuncia tudo. E confia confia no nosso Salvador. Confia nele. Ele é digno de toda a confiança e de toda adoração, entendeu? Cujo o quê? Ele tá o quê? Próximo a sair da face da terra, entendeu? Entreguei o versículo 13 para vocês. Agora eu vou ler o versículo 11. Esse versículo 11 está falando de que o Espírito Santo, o Consolador, foi embora da terra. O Consolador, vocês vão ver agora que o Consolador é a alma dele que está aqui na terra. É a alma de Cristo que está aqui na terra. A alma dele está aqui mais nosco. Porque aqui nesse versículo dá para vocês entenderem. Se vocês não entenderem também, né? Então, ó, quem que está aqui mais nós na terra? É o Consolador. Quem está aqui na terra mais nós é o Consolador. E o Consolador que é a alma do Senhor. Porque ele derramou toda a sua alma na morte. Todo o sangue dele ele não derramou. Então, a alma, a nossa alma é o nosso sangue. É só vocês meditar nesse versículo. Medita nos versículos só para vocês. Bora lá, ó. Para vocês verem, para vocês entenderem, ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Quem que tá aqui na terra mesmo é o Consolador. Pois presta atenção. Para vocês verem que o Consolador é a alma dele, ó. E ficará satisfeito, tá vendo? Com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justifica a muitos. Porque a iniquidade deles levaram sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirão ele o despojo, porque derramou a sua alma até a morte. Cristo não derramou o seu sangue até a morte lá na cruz do Calvário, não? Foi, meu. Porra, então, faz bom caso da tua salvação da tua alma, porque ele te concedeu. Muitas pessoas que vão ser deixadas para trás, elas vão pagar um alto preço, elas vão derramar a alma delas para poder salvar a alma delas, entendeu? Para vocês verem, né? É o que as pessoas estão jogando fora. 23 não, Isaías 53. Li o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. E fui pro versículo 11 e o versículo 12. Esses versículos são muito maravilhosos para que vocês meditem. E deixa eu ler só mais um para vocês, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Vou identificar Deus aqui. Vou identificar Deus. Vou identificar o nosso Redentor, que é o Messias. E vou identificar o Deus de toda a terra. Para vocês verem que ele é só um só. Porque o teu Criador é o teu marido. Então, quem é o nosso Criador? Foi Deus mesmo. Deus que criou Adão e criou Eva, pois então. E aí que ele está dizendo que ele é o quê? O marido de Eva. Então, se vocês meditar. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Você está vendo que ele que estava lá em Israel? Era o próprio Deus encarnado, entendeu? É o seu, ó, o Santo de Israel é o teu Redentor. Quando chama o Santo de Israel teu Redentor, quer dizer o quê? Que ele é o Messias. Ele é o Messias, o Deus que foi o quê? Morto lá na cruz do Calvário, entendeu? E qual é chamado o Deus de toda a terra? Então, assim, o Deus de toda a terra, o Deus que criou o quê? Que fez Adão e que fez Eva e o quê? O nosso Redentor. Ele se identifica o quê? Ele se identifica em um só. Ele tem 3 nomes, mas ele está se identificando porque ele é o quê? Só um, entendeu? É só vocês meditar no versículo. Encerrei para vocês. Fui.